E vamos lá para aquela livezinha, né, de 30 minutos para a gente falar sobre algum tema relevante que apareceu nessa semana. E esse tema é super importante. O de 30 em 30 de hoje, eu quero falar com você sobre vendas, o segredo por trás dos profissionais que ganham mais. E a gente sabe que dentro dos salões tem aqueles profissionais que ganham mais, aqueles profissionais que não ganham tanto. E uma das coisas que eu percebi nessa minha trajetória, lá no início, um dos primeiros cursos que eu bolei, ele era dividido em duas partes. Ele era o curso de atendimento e o curso de vendas. Porque eu observava que existiam alguns profissionais que eles acabavam tendo muito sucesso, tinham muito desempenho, eles tinham ganhavam bastante no dia a dia e nem sempre eram os melhores tecnicamente, né? Porque uma coisa é tu ser muito bom tecnicamente, outra coisa é tu ser bom em vendas. E eu percebi que aqueles profissionais que mais se destacavam, eles faziam duas coisas. Eles atendiam muito bem o cliente e vendiam muito bem. E é uma das palavras do momento, né? Quem sabe se vender melhor, quem sabe vender melhor seus serviços, vai ter mais assertividade dentro dos salões. Os bons profissionais, eles não são só bons tecnicamente, eles sabem muito bem vender o seu trabalho. Então o tema de hoje do de 30 em 30 é vendas, o segredo por trás dos profissionais que ganham mais. Vamos começar falando um pouquinho, uma coisa bem leve. De onde é que veio esse assunto? Agora de manhã eu estava em um dos meus clientes fazendo um treinamento sobre vendas, né? Uma dos conteúdos que eu falo com o pessoal é sobre vendas e a chamada venda de solução. A gente vive agora uma época, né? Por que eu trouxe isso? Porque a gente está vivendo uma época que a gente tem muito movimento nos salões. Vão ter muitos clientes, né? O salão está cheio, o movimento está intenso e a agenda está lotada. E isso é maravilhoso, né? Então é época de muitos clientes. Mas junto com esse movimento vem algo que muitos profissionais não percebem, que é a oportunidade de vender mais e melhor. Então eu tenho agora muito mais cliente na minha frente e automaticamente eu tenho que aproveitar essa oportunidade para vender mais, para vender melhor. Então hoje o que eu quero falar com vocês é, não como pressão, né? Às vezes tem aquela coisa da pressão da venda, eu tenho que vender mais, eu tenho que vender mais. Mas não é isso. Não é como pressão, mas como a arte de entregar soluções e gerar valor para o cliente, né? Então o importante é entender que quem está ali atendendo o cliente, quem está ali trabalhando com o seu produto, o seu serviço, tem que entender que existe uma arte por trás disso, que é entregar soluções para o cliente, identificando quais as necessidades que esse cliente tem. E é isso que você tem que fazer com todos os clientes que sentam na tua frente, seja na cadeira de cabeleireiro, na frente da cadeira de manicure, numa sala de depilação. O mais importante é entender este processo e como aproveitar bem este momento para fazer essa conexão e lucrar mais, né? É uma época de muita lucratividade. Quero falar um pouquinho agora sobre a diferença entre atender e vender. As duas coisas elas andam lado a lado, mas eu tenho que entender o conceito diferenciado de atender e de vender. Muitos profissionais da beleza acreditam que em vender é empurrar produto, né? Então, quando eu falo com algumas pessoas dentro do salão, as pessoas têm até um medo de falar que eu sou vendedor, eu vendo bem e tal. As pessoas primeiro começam se defendendo dizendo, porque eu não sou vendedor, eu não sei vender. No cenário de hoje, onde há muita competição, não só dentro dos salões, né, entre as equipes dentro do salão e de salão para salão, mas a gente vem de um mercado muito ajustado, que o custo de aquisição do cliente é muito alto. É difícil conseguir cliente hoje, né? Tem muita clientela espalhada pelos salões. E tem gente que acha que vai ficar parado ali só esperando vir o cliente. Esse é um dos fatores. Eu tenho que buscar mais clientes. Mas tem uma coisa que as pessoas não se dão conta. O cliente que sentou na tua cadeira, ele já te escolheu por algum motivo. Você já gerou uma certa credibilidade nele. E automaticamente, o que eu tenho que fazer? Aproveitar esse momento para esse cliente que já me escolheu, que ele decidiu confiar em mim, e de forma estratégica cuidar deste cliente. Cuidar deste cliente é fazer a venda de soluções. Realizar o processo de uma venda consultiva. Aquela venda que entende quem é o cliente, que entende quem é aquela pessoa que está ali na frente, buscando o auxílio de um profissional que domina aquele assunto. Então esse é um dos pontos centrais. Quando você recomenda, por exemplo, um tratamento, um cronograma ou um produto,
O cliente que o cliente realmente precisa, isso não é venda forçada. Isso é uma consultoria de beleza. Eu vejo alguns profissionais que eles querem empurrar serviço. O cliente veio fazer mecha, vou me hidratar. Não é assim que funciona. Eu tenho que fazer uma consultoria de beleza, entender se o cliente necessita de verdade aquilo. A venda de soluções, e o cliente ele valoriza muito mais soluções pelos problemas que ele tem. Você que está aí do outro lado, você só compra um determinado produto ou serviço se aquele produto ou serviço ele te entrega uma solução sobre uma necessidade ativa que você tem. Esse é o jogo. O cliente que está na tua cadeira, ele vai fazer o mesmo caminho. Ele vai se fixar naquilo que soluciona algum tipo de problema que ele venha a ter, algum tipo de necessidade ativa. E aí o importante nessa hora é ser ético para recomendar somente aquilo que o cliente necessita. Esse é o segredo. Não dá para ficar empurrando coisa por empurrar. Comprei um produto novo, quero vender, eu quero fazer tudo de qualquer forma. Não é assim que funciona. Essa consultoria de beleza, ela tem que ser personalizada, ela tem que ser bem pensada, ela tem que ter um cuidado com esse cliente, né? Venda é cuidado. Esse é o princípio inicial de uma venda consultiva. Quem entende isso se destaca. É aí que começa. Um bom vendedor, ele começa a se destacar quando o cliente percebe que o que ele está fazendo não é venda. É pura e simplesmente aliando necessidade e solução. Esse profissional ele começa a se destacar. Por quê? Porque ele deixa de ser apenas um prestador de serviço e ele passa a ser um profissional de soluções. É um profissional que fica mais conhecido no mercado por solucionar problemas e desejos e inquietações e necessidades do seu cliente. Eu não sou vendedor, eu não sou cabeleireiro, eu sou um profissional que entrego soluções para o mercado. Esse é o grande segredo. Eu procuro olhar assim para o que eu faço. Eu não vendo conhecimento, eu tento entregar soluções para os meus clientes para que os negócios e a carreira deles se acelerem. Né? Então eu, Leandro, um acelerador de carreiras e negócios da beleza, o que eu faço? Eu entrego mentoria, consultoria? Não. O que eu entrego é soluções para que a carreira do meu cliente ou o negócio do meu cliente, para que ele se desenvolva e ele acelere, ele tenha a melhor performance. Esse é o meu foco. Então esta é a minha proposta de solução para o mercado e automaticamente minha proposta de valor. É aí que a gente alia as duas coisas. Eu deixo de ser só um cabeleireiro, eu deixo de ser só um vendedor e eu sou um profissional que entrego soluções para os meus clientes. E a solução sempre tem um valor de mercado maior. Esse é o caminho a ser seguido. Eu presto uma consultoria de beleza para o meu cliente e eu alio com a entrega de soluções que vão suprir necessidades dos meus clientes. Esse é o jogo. O segredo está por aí. E o cliente ele percebe essa diferença entre vender por interesse. Agora voltou. Deu um cortezinho por causa da conexão. Agora eu estou de volta aqui com vocês. Retomando, né? O cliente ele percebe a diferença entre quem quer só vender por interesse e quem quer vender por conhecimento de causa, porque sabe que aquilo é bom. Então aqui ele muda a figura do profissional. Agora vamos pensar um pouquinho a mentalidade desse profissional que se destaca no mercado, né? Como é que funciona a mentalidade dessa pessoa? Em primeiro lugar esse profissional ele tem uma série de comportamentos e pensamentos que faz com que a performance dele melhore. Ele tem isso como um valor percebido no que ele entrega. Então, vou falar de algumas coisas aqui que são importantes na mentalidade desse profissional que se destaca no mercado por aliar vendas a uma consultoria de beleza. Em primeiro lugar, ele entende o valor do que ele oferece. Né? Esse profissional ele sabe que vender é muito importante nessa hora. Vender é acreditar que o que você entrega realmente melhora a vida do cliente. Vendas é isso. Vendas não é empurrar produto ou serviço. Vendas é acreditar que aquilo que tu está entregando para o cliente vai melhorar a vida do cliente. Ou seja, vai solucionar uma necessidade que ele tem. Então, o bom vendedor, o bom profissional que alia a venda ao que ele faz, ele parte desse princípio. Eu vou entender o meu cliente, eu vou alinhar o que eu tenho, as expectativas do cliente para melhorar a vida do meu cliente. Esse é o ponto de partida. O segundo ponto é lembrar que se você não acredita no seu próprio trabalho, como é que o cliente vai acreditar?
Quando eu estou falando aqui de geração de valor, eu tenho que entender que se eu não acredito no que eu tenho na mão, como que eu vou convencer as outras pessoas que aquilo é bom, que aquilo vai mudar a vida dela, que aquilo vai solucionar um problema que ela tem? Então, o primeiro lugar é: olhe para os seus produtos e para os seus serviços, principalmente os seus serviços que você entrega, e verifica se ele tem realmente um valor bom de mercado através da solução que ele está entregando. Não pura e simplesmente por um serviço que eu faço de forma genérica. Então esse é o ponto. Eu tenho que acreditar no que eu estou entregando e entender que aquilo vai transformar a vida do meu cliente. Esse é o primeiro caminho para fazer uma venda de verdade. Notem que eu não estou falando aqui de venda que nem vendedor de loja e coisa assim. A venda aqui ela é através de uma influência que você desperta, que você usa a seu favor para despertar a necessidade de compra no seu cliente. É uma venda consultiva, ética e bem alicerçada em cima do que você tem, que transforma a vida do cliente. Quando eu chego para fazer uma reunião com um cliente que me pede ajuda, seja para acelerar a sua carreira ou para acelerar o seu negócio, a primeira coisa que eu busco entender é de que forma eu posso transformar a vida do meu cliente. De que forma eu posso transformar o negócio do meu cliente. Como é que eu, Leandro, consigo ajudar ele a ser melhor, a ter um negócio melhor. É a primeira coisa. Primeiro, porque eu acredito nos meus produtos. Segundo, porque eu sei que eu posso melhorar a vida do meu cliente. Olha que legal isso, né? Então, primeiro, entender o valor do que você oferece. Segunda parte é saber identificar as oportunidades. É aqui que hoje muitos profissionais acabam pecando dentro do salão. Como é que o pessoal peca? Não observando, não olhando as oportunidades. Eu tenho que aprender a identificar as oportunidades que o meu cliente apresenta para mim quando ele está na minha frente. A cliente que veio cortar o cabelo, ela pode sair com um tratamento. A que veio escovar, ela pode sair com um produto de manutenção. Eu sempre tenho que tentar entender de que forma que eu consigo aliar uma oportunidade àquele tipo de serviço que o cliente está fazendo. Uma cliente está fazendo uma coloração, está fazendo um retoque de raiz, eu tenho que lembrar que essa cliente ela vai ter um desafio ali na frente, que é devolver a nutrição do cabelo, manter a cor, evitar o desbotamento. Então eu tenho uma série de fatores que me mostram que eu tenho oportunidade ali para fazer um upsell, né? Para vender alguma coisa a mais, para entregar para o cliente alguma coisa que solucione um problema dele. Toda cliente que faz coloração, ela tem ali uma dificuldade que ela vai enfrentar logo em seguida. Se eu já conheço isso, eu sei que essa necessidade é verdadeira. Eu não estou empurrando produto para cabelo colorido só porque tem que empurrar. Não, eu estou solucionando uma necessidade ativa que esta cliente vai ter. Olha como muda de figura e como o meu processo de venda ele fica mais humanizado. Na verdade, eu estou solucionando necessidades que essa minha cliente vai apresentar ali na frente. E aí eu chego no terceiro item, que é oferecer sem medo. Eu começo a ficar mais fortalecido mentalmente e eu começo a oferecer sem medo. Muitos profissionais, eles têm medo de parecer insistente no processo. Mas vender com verdade técnica não é insistir, é orientar. O que você vai procurar fazer aqui é orientar a cliente, não fazer uma venda empurrativa, né? Aquela que eu empurro para cliente porque eu tenho que vender. Esse não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é prestar a consultoria. E aí, automaticamente, eu estou vendendo verdade. Eu não estou vendendo nada ilusório ou querendo empurrar produto. E aí eu posso oferecer sem medo. Aqui eu quero fazer um parênteses para vocês que tem uma pesquisa muito legal do mundo corporativo que fala que 7 de cada 10 clientes vão embora do salão com a sensação que ninguém ofereceu nada para elas. Olha que loucura! Nós estamos falando que 70% das clientes saem do salão com a sensação que ninguém ofereceu nada para ela. É muita gente querendo gastar e você, profissional, não encontrando qual é a solução que vai fazer a diferença na vida dessa cliente. Eu nem estou falando de vender por vender. Eu estou falando de se dedicar um pouquinho e oferecer aquilo que vai realmente mudar a vida da cliente. Olha como muda o jogo, né? E aí, no final das contas, o quarto elemento aqui é eu entender que lucro vem de estratégia, não de sorte. As pessoas que vendem bem, elas não vendem por sorte. Isso não cai do céu. Elas vendem porque elas são estratégicas. Elas analisam o cliente, elas analisam os produtos que elas têm, elas
estudam sobre vendas, elas se desenvolvem sobre isso. Se você nunca fez um curso de vendas e está num mercado competitivo que está vendendo coisas para as pessoas, está faltando qualificação. Às vezes não é fazer mais um curso de mecha que vai te fazer vender mais mecha. O que vai te fazer vender mais mecha é fazer um curso de vendas. Teu problema talvez não esteja no serviço que você faz, mas a forma como você vende. São coisas diferentes, tem que parar e analisar. E eu vejo profissionais que estão sempre fazendo curso de mecha, curso de corte, curso de mecha, curso de corte, mas não se preocupa em desenvolver uma habilidade que é vender o seu próprio trabalho. Acha que as coisas vão se vender ao natural, pura e simplesmente porque alguém vai olhar para ele e vai dizer, gosto de ti, vou te comprar. Nem sempre é assim que funciona. O profissional que cresce é aquele que enxerga o salão como empresa e o cliente como parceiro. E cada profissional, cada um que está aí do outro lado, que tem o seu CNPJ, tem isso. Faz o quê? Eu tenho pura e simplesmente na minha mão um produto ou um serviço e eu vou entregar isso para um parceiro, não para um cliente descolado do negócio. E vocês são uma empresa. Mesmo quem está aí que não é dono de salão, que é um profissional, que tem o seu CNPJ, é MEI, trabalha, busca o seu rendimento ali dentro do salão, você é uma empresa muito responsável pelo seu faturamento. E sabe o que acontece com as empresas que quebram? Por que essas empresas quebram? Normalmente empresas quebram porque elas não têm fluxo de caixa. Elas não são boas em vendas. Elas têm dificuldade de vender os seus produtos e os seus serviços. Como é que a gente faz para ser uma empresa mais forte? Tendo caixa. Para ter caixa forte, o que a gente tem que fazer? Vender mais. Botar mais serviço na rua, botar mais produto na rua. Eu tenho que saber vender melhor aquilo que eu tenho na mão. Seja eu sendo manicure, cabeleireiro, esteticista, qualquer um desses segmentos, eu tenho que saber vender melhor os meus produtos e serviços. Esse é um ponto que é primordial. E agora, quais são as oportunidades que tem aqui no final do ano, né? A gente tem que aproveitar esse movimento acima da média que a gente tem. A gente está vivendo agora um pico, né? A gente tem que lembrar que o salão, ele tem picos, mas ele também tem vale, né? Ele tem aquele mês que eu não vendo muito bem, que eu não atendo muito bem, mas ele tem aquele mês que é espetacular. O que eu tenho que fazer no mês que é espetacular? Vender mais. Eu tenho que conseguir conectar mais o serviço que eu tenho com os clientes que estão me procurando. Então é uma época que eu tenho que aproveitar todo o movimento que vai entrar no salão. No fim de ano é um momento de ouro da área da beleza. É a hora de conseguir vender muito mais do que você tem. Tem mais fluxo, tem mais agendamento, tem mais oportunidades. Tem que oferecer experiência completa para o seu cliente. Quanto melhor for a experiência do cliente dentro do salão, mais propenso a investir em você esse cliente vai estar. Existem duas coisas que motivam um cliente a comprar. A primeira delas é experiência. Quando a experiência do salão é maravilhosa, o cliente está mais aberto a comprar. E o segundo é um profissional que sabe orientar ele sobre o que ele deve investir. E isso é compromisso exclusivo do profissional. Não é do salão, não é do cliente. O profissional que está atendendo, ele tem a obrigação de deixar o seu cliente mais motivado, deixar o seu cliente cheio de vontade de investir através de informação e experiência. Eu faço o cliente ter um momento maravilhoso, eu dou muita informação para ele e isso vai me facilitar para fazer mais venda. Mas é também onde muita gente perde dinheiro. Esse final de ano tem muita gente que acaba perdendo dinheiro porque foca só em atender rápido, não atende com estratégia, né? Vai ter muita correria. E às vezes muita correria faz com que tenha um efeito de o cliente não gostar do serviço que foi entregue. O serviço ele pode ter sido feito impecável, ele pode ser maravilhoso, mas se você não atendeu com o carinho, com aquela estratégia certa e entregando valor no que você está fazendo, você pode, ao invés de ganhar um cliente, perder cliente. Porque a gente sabe que final do ano é correria, mas ainda assim eu não posso entregar um serviço ruim. Eu tenho que, mesmo na correria, entregar o meu mais alto padrão de qualidade.
Eu entrego o meu serviço, mas eu mostro para o meu cliente que, independente se tem pouco movimento ou bastante movimento, eu continuo sendo aquele profissional impecável que entrega realmente um serviço de valor, algo que vai ser inesquecível. Não caia no risco que é perder cliente por excesso de movimento, pela qualidade do trabalho cair, porque você está muito cansado, está atendendo 10 mil clientes ao mesmo tempo. Isso é bom, mas eu tenho que atender do jeito certo, senão eu acabo perdendo cliente. E esse não é o objetivo do final do ano. O objetivo do final do ano é ganhar muito cliente, faturar bastante. Chegar no fim de dezembro com o salão lotado é muito bom. É muito bom. Mas o caixa vazio não resolve. É sinal de que você atendeu muito e vendeu pouco. Se eu chegar lá no final e olhar para trás e ver que a minha agenda estava extremamente lotada, mas o meu caixa continua igual como ele era antes, é porque eu perdi a oportunidade de venda. E eu não posso perder a oportunidade agora neste cenário, porque é um cenário que eu vou ter muita possibilidade, vou ter muita coisa entrando no salão e eu tenho que surfar essa onda. Procura atender o seu cliente muito bem e procura vender bastante. Procura aliar as duas coisas, esteja concentrado. A gente anda muito distraído, a gente acaba fazendo o nosso trabalho, mas não se concentra para fazer a parte estratégica, que é aproveitar esses grandes momentos e fazer volume nesse curto espaço de tempo que a gente tem agora no final do ano, que é a hora de ganhar muito dinheiro. Não dá para deixar dinheiro na mesa, o dinheiro está aí, alguém vai pegar. Se você não pegar, outro profissional que vai fazer isso aqui, ele vai pegar. E ele vai tomar o teu cliente de ti e o dinheiro que ele vai botar dentro da tua casa. Vamos falar um pouquinho sobre vender com propósito, né? Algumas dicas práticas para que você possa vender mais, mas não perder o teu propósito. Muita gente se preocupa com isso, tá? Tem muita gente que tem medo de fazer o processo de venda porque acha que vai ser invasivo ou isso e aquilo. Na verdade, eu não vou abrir esse tema aqui, mas quando tu coloca essa questão de não querer ser invasivo, isso tem muito mais a ver com teu medo de fracassar do que, na verdade, de incomodar o cliente. Tem gente que prefere não vender, ou melhor, não quer correr o risco de fazer uma venda porque tem medo do não. Ele abre mão de tentar o sim porque ele morre de medo de levar um não. E aqui, nessa hora, não dá para ter medo de levar um não. Eu tenho que me focar e eu tenho que ir atrás do que eu quero. Eu vou em busca do sim. A pessoa que mais ganha sim num processo de venda dentro de um salão é a mesma pessoa que mais ganha não. O que ela tem de diferente é que ela oferece muito mais. Quem oferece mais vai receber mais não, só que automaticamente vai receber mais sim. Ela tem mais oportunidades porque ela oferece muito mais. Então, a arte de saber oferecer o produto ou serviço do jeito certo, atendendo a necessidade do cliente, é o que mais você tem que trabalhar nesse momento para ter lucratividade nessa época de tamanho movimento. Vamos pensar aqui algumas ações práticas, tá? Primeiro, muda o foco da venda para a solução. Ao invés de dizer, você quer fazer um tratamento, diga, pelo que a gente fez aqui no seu cabelo agora, eu recomendo fazer esse tratamento porque ele vai ajudar no processo. Então olha como muda, eu não estou te vendendo nada, eu estou te dizendo que, na minha visão, após isso que a gente fez, se você fizer um outro tratamento junto, o cabelo vai ficar ainda melhor, vai durar mais a cor, eu mudo esse timing. O que eu quero é o quê? Mostrar para ele qual é o benefício que ele tem em fazer aquilo. Usa o lavatório e a bancada como consultórios, né? Esses são os dois melhores momentos para recomendar alguma coisa, para explicar o benefício de algum produto ou de algum serviço. Eu aproveito aquele momento ali, né? Minha bancada ou meu lavatório, eles são o meu consultório com o cliente. Ali que eu vou aprofundar a minha consulta com ele e entender qual é a necessidade que ele tem para mostrar para ele quais são as soluções que eu posso apresentar. Prepare argumentos curtos e claros. Né? Não adianta ficar falando, tergiversando, né? Aquela coisa verborrágica se o cliente não te entende. Então é melhor tu ter o argumento curto e objetivo para mostrar por que o cliente precisa daquilo dali, por que aquilo vai nutrir a necessidade que ele tem. Treine respostas bem simples, né, para objeções comuns, como agora eu não posso gastar. Mostra o benefício do resultado, não tem a ver com preço. Tem a ver com aquilo que o cliente vai levar
além do preço, né? Toda vez que o cliente percebe o benefício que ele tem, a predisposição dele aumenta e a resistência dele por preço cai, porque ele enxerga valor. Quem enxerga valor não briga por preço. E o teu papel nessa hora é mostrar qual é o valor que tem naquilo que tu entrega. Uma coisa importante que muita gente não faz é acompanhar o pós-venda, né? Mandar mensagem, perguntar se o cliente gostou do resultado, recomendar manutenção. Isso fideliza e gera novas vendas, porque o cliente ele percebe que ele foi muito bem atendido. Ele sabe que tu solucionou questões para ele, então automaticamente ele diz, uau, confio em ti. Se tu tá me falando que isso é bom, eu vou comprar, porque eu confio em ti. Se tu solucionou uma vez, ele vai estar muito mais propenso a se conectar com as tuas próximas soluções e ele vai comprar mais. Isso é meio que automático. Para encerrar, pessoal, eu quero lembrar algumas coisas aqui, tá? O profissional que mais cresce não é o que atende mais gente, é o que gera mais valor em cada atendimento. Então, às vezes, o pessoal se preocupa muito e tá lotado, muita gente, muito cliente, mas esquece de vender mais para aquele cliente que está ali, que já é um cliente que confia em ti, já é um cliente que tu tem credibilidade com ele e que ele está muito mais perto de te comprar do que qualquer outro. Esse é um dos pontos mais importantes. Aproveita esse movimento do final do ano e a diferença que vai fechar um mês cansado, mas vai fechar o mês cansado, mas um mês realizado, que tu conseguiu faturar tudo aquilo que tu esperava, tudo que tu queria deste momento. Então isso é uma coisa importante agora. Trabalha bastante, mas trabalha de forma estratégica para chegar lá no final e olhar para trás e pensar, uau, ganhei dinheiro pra caramba, valeu bastante, deu tudo certo, né? E eu quero lembrar também aqui, para finalizar a live de hoje, eu quero que quem não viu, olhe a live de ontem, tá? Ela tá ali, ela tá tanto no YouTube como no Spotify e aqui mesmo tá salva no meu feed. Ontem eu falei sobre a importância de cuidar do dinheiro que a gente ganha nessa época. Então eu tô falando aqui hoje como ganhar mais, né? Venda para vender mais, mas é importante também lembrar que não é porque tu vendeu mais que tu vai gastar mais. O segredo tá em vender mais, fazer mais caixa e guardar mais. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que lembrar aqui agora. Então dá uma olhada nessa de ontem lá, tem um tempinho, vai na academia, vai dar uma caminhada ou tá se deslocando, procura ali o Leandro no Spotify, lá tem também, dá para te escutar esses 30 minutos de reflexão. E ontem eu falei sobre o que fazer com esse dinheiro a mais que entra agora no final do ano. De 30 em 30, uma venda consciente por vez, você constrói resultados que podem durar o ano inteiro. E isso aqui é uma mudança de mentalidade, tá? Se você se transformar em um profissional mais vendedor agora, você vai fazer isso sempre e automaticamente tu vai vender cada vez mais. O segredo é esse, é virar a chave, ser um profissional mais vendedor, porque aquele profissional que mais se destaca, ele é bom tecnicamente, mas ele sabe muito bem vender os seus serviços, ele sabe se vender. E é aí que muda o jogo, tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo de 30 em 30.